contar pra vocês um pouquinho da minha história no empreendedorismo. Como que uma menina que não tinha praticamente sonho nenhum de ter o seu próprio negócio se tornou hoje dona da sua própria agência. Hoje fatura mais de 10 vezes mais do que aquela menina que trabalhava no escritório e ganhava cerca de R$ 800 por mês. Eu tive que ter muita coragem, eu tive que ser audaciosa, mas acima de tudo eu tive que ter paixão, tesão pelo que eu faço. E é sobre isso que eu vou falar um pouquinho pra vocês hoje. Desde muito nova, eu sempre fui apaixonada por brincadeiras que me levavam para esse meio profissional. O primeiro brinquedo que eu pedi para os meus pais foi um caixa de supermercado. Parece engraçado e realmente é, mas ali eu já demonstrava o quanto eu gostava do profissional, o quanto eu gostava de trabalhar. Vocês vão perceber isso a todo ao longo da minha história nesse vídeo que eu vou contar pra vocês. Logo depois eu fui crescendo e sempre fui uma menina muito estudiosa. Eu quis estudar nas melhores escolas, eu sempre me dediquei muito aos estudos. Sabe aquelas escolas estilo Cefet, escolas técnicas, das quais você faz prova pra poder entrar? Eu sempre estudei escolas assim, porque meus pais não tinham condições de pagar uma escola particular. Mas eu queria estar nas melhores, né? Então foi quando eu comecei a estudar e a batalhar. E logo depois que eu formei, eu tive meu primeiro emprego. E acreditem se quiser, eu ganhava R$ 400, que naquela época era mais ou menos o salário. E era como operadora de telemarketing. Eu odiava telefone, eu odiava aparecer, eu odiava conversar com as pessoas, mas foi ali que eu me descobri. Foi ali que eu vi que eu poderia comunicar muito melhor, que eu era uma pessoa comunicativa, que eu era uma pessoa que conseguia passar para as outras pessoas algo muito além do que estava sendo proposto. Fiquei ali por um bom tempo, prestei vestibular e adivinha só, fui embora para o interior. Camila, você foi fazer marketing? Não, eu fui fazer fisioterapia. Eu era apaixonada com a área de saúde e naquela época foi a decisão que eu achava mais assertiva, mesmo eu tendo falado para os meus pais que o meu sonho sempre foi fazer publicidade. Mas como não dá dinheiro, eu vou fazer saúde. Olha só onde eu tô hoje, na publicidade. Então fui fazer essa faculdade e, como sempre, muito determinada, eu fiz com êxito, né? Não tomei nenhuma dependência, passei em tudo, com uns apertos, outros não, mas estava ali. Meus pais não tinham condições de pagar essa faculdade, então eu trabalhei na faculdade para ter bolsa e os outros 50% eu financiei com o FIES, que pago até hoje, inclusive. Logo depois que eu formei, eu me vi numa situação catastrófica, porque eu não consegui emprego. Eu era uma das melhores alunas da minha sala, eu tirava notas boas, os trabalhos apresentados eram os meus, desculpa a prepotência, mas de fato eram, porque eu tinha essa comunicação dentro de mim, mas eu me vi numa situação de, cara, o que está acontecendo? Por que como fisioterapeuta eu não consigo ir pra frente? E tentei por 1 ano e meio exercer a profissão, mas realmente não era pra mim, porque lembra que a minha paixão e o meu sonho era publicidade? Então foi quando eu assumi pra mim mesmo que o meu sonho deveria fazer parte da minha vida, que a minha vida deveria ser um sonho. E eu vivo dele hoje. Então, eu voltei pra trás. Eu tive que dar 3 passos para trás para poder dar passos para frente. E o que eu tô querendo dizer com isso? Com um diploma fechadinho, bonitinho, que eu tinha acabado de colocar no guarda-roupa, mais de R$ 80 mil gastos numa faculdade só de mensalidade, fora o restante das outras manutenções, livros, etc. Tive que tomar uma decisão muito dolorosa, que foi: eu vou voltar a ser telemarketing, porque era o único emprego que estava sendo oferecido e que eles estavam me aceitando. E você não acredita, eu tive que tirar, sim, eu tive que tirar do meu diploma a função, aliás, a formação de fisioterapeuta, porque eles não me aceitavam, porque era demais para um telemarketing. Que eu entendi que o meu ego teve que caber dentro de uma caixinha, eu colocar dentro do meu guarda-roupa e falar: se eu quero algo maior, eu vou ter que abdicar de muitas coisas e uma delas é o meu ego. E foi assim, esse primeiro passo para eu começar a ir atrás do que de fato eu amo. Eu entrei num telemarketing da Caixa Econômica. Eu entrei como telemarketing e a gente dava suporte técnico para contadores, que era literalmente ficar 2 horas no telefone falando: senhor, abre a janela. Não, senhor, não da sua casa, janela do Explorer. 2 horas, passo a passo. E ali foi onde eu aprendi muito sobre a comunicação, sobre o aprendizado, sobre o ensino, sobre a didática de ensinar. Eu aprendi muito em como falar objetivamente,
como ser clara e ao mesmo tempo ser eficiente, educada, carinhosa, porque tudo isso faz parte de quem quer ensinar algo. E eu tinha esse desejo no meu coração, eu tinha esse desejo de, eu quero ensinar para as pessoas o que eu sei, eu quero ensinar para as pessoas o que eu amo, que é o que eu faço hoje. Então, fiquei lá 1 ano sendo telemarketing e, como sempre, muito determinada, muito empenhada em tudo que eu sempre quis fazer, eu tive uma oportunidade de subir de cargo convidada. Era um processo seletivo que existia dentro lá da empresa, né, que prestava serviço para a Caixa, quase que inexistente. Tipo, deveria ter acontecido uma vez só no período que a empresa estava aberta. E aconteceu comigo e com um grande amigo meu também. Nós somos convidados a subir de cargo devido ao nosso desempenho. Se tem reconhecimento maior do que esse, eu não sei. Para mim foi gratificante. E aí veio o segundo desafio. Eu virei gestora das pessoas que eram meus amigos de equipe. Eu virei chefe do povo que estava lá comigo. Vocês têm noção do que é isso? Vocês têm noção do que é o ego inflamado desse povo? Vocês têm noção do que é inveja? Vocês têm noção... Gente, vocês não fazem noção do perrengue que eu passei. Mas foi o melhor aprendizado da minha vida, porque eu aprendi a gerir pessoas. Então lá foi uma escola para mim, porque eu atendi qualidade de atendimento, eu aprendi a vender, eu aprendi captação, eu aprendi relacionamento. Cara, eu aprendi tanta coisa. E essa é uma das qualidades que eu mais destaco para quem quer crescer na vida. É você pegar todas as oportunidades e sugar todas elas, porque uma hora você vai precisar. Eu fiquei lá cerca de 2 anos e meio, porém a empresa fechou a sua sede em Belo Horizonte. E eu falei, e agora? Eu só sabia fazer isso, eu tava feliz com isso. Bom, fui eu então tentar a fisioterapia de novo. Bora, Camila, vamos pra fisioterapia de novo. Eu fui levar meu currículo para uma academia. Chegando lá, todo esse perfil desenvolto, ela falou, olha, a gente tá precisando de fisioterapia sim, mas eu acho que você vai ser melhor como vendedora. E como sempre, a venda ali atrás de mim, até porque eu tenho pai e mãe comerciante, aprendi desde muito cedo o que é vender, o que é trabalhar com venda, e foi quando eu falei, beleza, assumi o desafio. A proposta salarial era bem melhor, ou seja, as vendedoras ganhavam muito mais do que a fisioterapeuta. E aí foi quando eu entrei para essa academia e comecei a desenvolver. No primeiro mês eu aprendi muito com a melhor vendedora. Eu vi que tinha uma menina que era a melhor vendedora e eu colei nela. E aprendi muito sobre venda, sobre persuasão. Ela era completamente persuasiva. Uma menina que encantava as pessoas e fazia as pessoas comprarem pelo encantamento. Parecia uma sereia cantando. E eu aprendi muito isso com ela. Lá pro 4º mês eu já estava páreo a páreo com ela. A gente estava batendo meta junto, né? E logo depois ela saiu. E quem passou a ser a melhor vendedora? Eu mesma. Só que também tive alguns problemas ali. A tal gestora das pessoas ali, ela teve que tirar férias e eu, como sempre muito proativa, comecei a resolver os pepinos todos. Porque eu nunca entrei em nenhum emprego, em nenhum trabalho para ser apenas o que eu sou paga. Porque eu acho que tem coisas que precisam ser feitas, independente de salário ou não. O dono da academia começou a observar isso e falou, nossa, você se deu bem nisso, nossa, isso aqui é legal, nossa, é isso. E misteriosamente, né, a gestora voltou de férias e eu fui mandada embora, sendo a melhor vendedora do mês. Foi o único emprego que me mandaram embora, tá? Todos os outros foi eu que pedi pra sair. Só que naquele momento eu comecei a entender que Deus tinha planos ali pra mim. E eu tô contando muito rapidamente. Tô pulando alguns empregos e bicos e freelances que eu fui fazendo aí no meio disso, para que esse vídeo não fique tão grande, tá? Tô contando mais os principais, que foram os que me agregaram mesmo, porque eu não trabalhei só nesses lugares, eu trabalhei em muitos lugares, né? Antes de abrir minha empresa, eu tinha 12 anos de carteira assinada, então vocês imaginam, eu trabalhei em muitos lugares. Foi quando eu comecei a fazer trabalhos voluntários na igreja, como designer, porque desde criança, ali dos meus 15 anos, eu estava sempre mexendo Photoscape, depois fui para o Photoshop, sou autodidata e comecei a mexer ali e aprender. Então comecei a fazer uns trabalhos freelances e voluntários lá na igreja que eu frequentava e conheci pessoas. Anota essa frase que eu vou dizer agora. Networking é tudo. Networking é tudo. E inclusive eu amo fazer networking até hoje. E foi quando eu conheci uma menina em que o pai dela era presidente de uma associação e precisava de uma assessora de comunicação. Eu não sou formada em nada de marketing. Meu Deus, como que eu vou pegar essa vaga?
E ela gostou do meu jeito, gostou da minha comunicação, gostou das artes que eu fazia. Ela fala, cara, você é perfeita para esse trabalho. E eu pensava, gente, eu sou fisioterapeuta, como que eu vou parar lá? Como que eu vou mandar meu currículo? Pois acredite, eu sou cara de pau. E eu falei, claro, super topo, vambora. E fui. E mais uma vez foi onde eu aprendi demais. Foi o meu primeiro trabalho como comunicadora. Ia muito para reuniões com políticos importantes, governadores, enfim. E pude aprender várias coisas, principalmente sobre comunicação não verbal. Só que aí a sementinha do empreendedorismo começou a me cutucar. Sabe aquela menina que falou que o sonho era publicidade? O sonho estava aqui. Ele não tinha sido adormecido. E eu falei, o que eu vou fazer para de fato trabalhar com isso? Meu sonho é trabalhar numa agência de publicidade, mas eu não sou formada, eu sou autodidata em Photoshop e eu nem sou lá essa designer boa. O que eu vou fazer da minha vida? E foi quando eu de fato tive uma proposta de uma amiga minha que falou assim, amiga, o meu ex-namorado, ele é coordenador em uma agência de publicidade, ele tá saindo e tal, eu vi uma vaga que ele divulgou, o que você acha de você mandar seu currículo? Eu falei, amiga, eu sou fisioterapeuta. Mais uma vez, eu não tenho nada no diploma, eu não sei nada de agência, o que eu vou fazer lá? Esse trabalho que eu estava como assessora, eu ganhava muito bem. Eu vou até abrir pra vocês, eu ganhava cerca aí de uns 4 mil mais bonificações, 4 mil, por aí. Muito bom, né? Pra quem tava trabalhando de segunda a sexta, enfim. E aí eu falei, cara, eu vou mandar meu currículo na cara e na coragem. Vambora. E aí mandei mensagem para essa mulher, né, a dona da agência. E foi quando eu fui fazer a entrevista com ela, não me esqueço, porque esses dias me perguntaram qual foi o dia que você mais se achou incrível na sua vida. E eu acho que foi esse dia, porque eu fui muito audaciosa, vocês não têm noção. Eu cheguei pra conversar com ela na reunião e ela falava assim comigo, você sabe sobre Facebook Ads, Google Ads, você sabe design, você sabe gestão de mídias? E eu sei sim. Eu não sabia nada, gente. Eu não sabia o que era gestão de mídias. Eu não sabia nem o que era gerir uma mídia. Facebook Ads. E ela ainda falou Google AdWords. O único AdWords é o monte de tesoura que eu conhecia. E na minha cabeça eu tava assim, eu não durmo essa noite, mas eu aprendo. Eu não vou comer o YouTube. Eu vou pegar tudo e vou aprender. A minha cabeça era essa, eu queria aquela vaga. Só que eu tinha feito um propósito com Deus, porque eu ganhava 4 mil reais. Eu falava, cara, para eu sair tem que ser uma proposta que me mantenha. E não se engane, porque eu não pensei no mesmo valor. Eu fiz uma conta básica ali, eu falei, eu acho que para me manter ali hoje, eu preciso de uns 1.200 reais. Se ela me fizer uma proposta de até 1.200 reais, eu vou sair. Proposta, isso aí eu fiz com Deus, tá? Na minha cabecinha aqui, ó. Ela me fala, legal, a minha proposta é de 1.200 reais. Na hora, eu falei, putz, é um sinal. E aí eu aceitei. Loucamente, eu chutei a porta do meu antigo emprego, que me pagava bem, que eu não tinha trabalho nenhum, que eu ficava às vezes sem fazer nada, comendo do bom e do melhor, indo a almoços com políticos, pra ganhar muito menos que a metade. E eu fui, mas é porque era o meu sonho. Pra mim, o sonho não tem valor. Eu entrei nessa agência e o que eu fiz? Suguei tudo. Eu entrei pra ser a pessoa que fazia legenda. Eu comecei a fazer legenda, eu comecei a fazer design, eu fiz relacionamento, eu fui pro planejamento estratégico, eu fui pra produção de conteúdo e eu era fisioterapeuta. Vocês estão lembrados, né? É isso aqui que me move. Eu comecei a ser coordenadora de equipe. Vocês têm noção disso? E eu falei, é isso que eu quero pra minha vida. E aí foi quando eu comecei a me especializar. O tal do Google AdWords que eu não conhecia, aí eu fiz curso de Google, fui pra uma convenção da própria Google, que foi incrível. Eu fiz curso de Facebook Ads, aí eu me aperfeiçoei no design, aí eu comecei a fazer curso de marketing, até que fiz a faculdade de marketing, que é meu sonho. E hoje sou especialista em marketing, estrategista de conteúdo and designer gráfico. O que eu quero falar pra você é o seguinte, vocês perceberam que o que me moveu foi a paixão, foi o tesão, foi a vontade de pegar aquele sonho e fazer acontecer? Quando eu estava trabalhando nessa empresa, eu suguei tudo, porque eu tinha um objetivo, montar a minha própria agência. Eu não vou mentir para vocês não, porque quando eu pedi para sair dessa agência, eu escutei a seguinte frase da dona da agência: você vai fazer o quê? Você vai passar fome. E dentro de mim eu falei, vamos ver. E tamo aí.
né? Já são 5 anos de empresa, já são 5 anos transformando empresas e pessoas e vidas. Já são 5 anos em que a gente evolui empresas, proporciona empregos, porque vários dos meus clientes cresceram a ponto de contratar mais funcionários. A gente movimenta a economia do país e, acima de tudo, a gente transforma o processo de venda em encantamento. Esse é o meu legado, essa é a minha história e é por isso que eu defendo com unhas e dentes que aqui, através das mídias sociais, através da rua mais movimentada do mundo, que é a internet, a gente consegue sim realizar sonhos, transformar vidas e contar histórias de sucesso. Assim como eu ainda vou contar mais histórias minhas. Essa foi só uma história de sucesso da minha vida.